Então, assim, velho, talvez seja verdade. Não é 100% certeza. Ainda a gente precisa de mais tempo pra ver essa hipótese. Mas pode ser que o Pablo Marçal, de fato, tenha cancelado o cancelamento. Uma pergunta que eu posso fazer que é bem difícil. Qual que é o segredo do Pablo Marçal? Essa é fácil. Essa daí é fácil. Qual que é o segredo dele? Storytelling, arquétipo do governante, uma mentalidade fora do comum, gatilho mental da polarização, que é você saber usar os haters a seu favor, e você ser um mestre em vendas. É basicamente o segredo do Pablo Marçal. Vamos lá. Pablo Marçal, vamos tentar analisar o case dele aqui. Eu fiz um vídeo no meu YouTube Legal. há mais ou menos um mês e meio, analisando a oratória do Pablo Marçal. Porque ele tava bem naquela época, inclusive abraço Pablo, ele tava bem naquela época que ele tinha viralizado muito com aqueles cortes muito absurdos. Lembra que tinha uma época que tava tipo 10 a 20 cortes com histórias muito Lembro. cabulosas? Era o helicóptero, era o Ayrton Senna, era como se dar soco no focinho do tubarão, era um monte de coisa, sabe? E aí, claro, isso foi uma estratégia. Hoje é público, ele até falou isso. Ele modelou um gringo que ele basicamente usa o Discord para ter uma gamificação de, gente, faça cortes dos meus conteúdos. Quem atingir X de visualização, eu vou pagar X. Então a galera ficou fazendo cortes dos conteúdos que ele disponibilizou. E quanto mais polêmico, mais viral era. Então acabou que criou esse sistema. Ele conseguiu sim muitas visualizações, muitas viralizações. Só que daí naquele momento levantou-se uma questão, que foi o que eu abordei no meu vídeo do YouTube. Legal, viralizou, mas a que custo? Será que feriu de morte a sua credibilidade? Porque, assim, eu conheço muita gente que realmente detesta o Pablo e não vai com a cara dele. Eu conheço muita gente. E também é inegável que o Pablo Marçal ajudou muita gente e continua ajudando. E aí veio essa questão. Valeu a pena essa estratégia? E aí, olha que louco. Pouco mais de um mês depois de eu ter feito esse vídeo, acontece aquela coisa do Rio Grande do Sul. Então, infelizmente, o Rio Grande do Sul está passando por uma situação extremamente complicada, que a gente ainda vai ver as consequências disso. A gente tá nem perto, né? Mais de começar a meio ver. milhão de pessoas desabrigadas. Então, eu tava falando com um aluno que tá na minha mentoria, que ele é de Porto Alegre. E ele falou assim: agora imagina, toda essa galera tá desabrigada. Aí vão pegar algumas cidades para transformar em mega abrigos. Só que essa galera tá lá sem carro, sem emprego, sem renda, sem nada. E com várias cidades para reconstruir do zero. Então, assim, gente, ainda a gente vai sofrer. E outra, se já estava sofrendo com inflação, assim, as consequências econômicas e sociais disso ainda vão atingir o seu ápice. A gente não tá nem no início Sim. dessa parte. Aí, o que acontece? Lá tá Pablo Marçal tomando um puta protagonismo nessa questão do Sul, desviando recursos, parece que ele tá com corrupção, né? Alocando recursos Pessoas, né, dele, pô. liderando pessoas, usando o tempo dele, a inteligência dele, o dinheiro dele, os recursos O dele marketing dele também pra chegar mais pessoas pra ajudar, né? pra fazer lá. Aí vai ter gente que vai fazer, porque sempre tem, né? Oportunista e tudo mais. Mas na prática, a galera que xinga ele de oportunista tá fazendo menos Tá que ele. fazendo nada, tá fazendo nada, é verdade. Então, assim, e daí o que aconteceu? Depois que o Pablo Marçal começou a usar muita coisa lá do Rio Grande do Sul, ajudar bastante, o pessoal começou a comentar nesse meu vídeo do YouTube. E tá lá, ó, 2 meses depois do vídeo, o cara que todo mundo chamava de manipulador, charlatão, coach maluco, tá lá dando um show no Rio Grande do Sul, mais que políticos, mais que não sei quem e tudo mais. Então, assim, velho, talvez seja verdade. Não é 100% certeza. Ainda a gente precisa de mais tempo para ver essa hipótese. Mas pode ser que o Pablo Marçal de fato tenha cancelado o cancelamento. Pode ser que ele tenha conseguido isso. E aí vamos falar de alguns segredos dele. Então, vamos lá. Primeiro lugar, storytelling. Pode perceber, todo o corte dele que viraliza é ele contando uma história. O bicho é bom de contar a história. Ele é Bicho muito é pescador, bom. né? É, história de pescador, né? Então, assim, aprenda a contar história. Igual teve um vídeo. O podcast que a gente fez 2 anos atrás, eu tava elogiando a capacidade de storytelling do Thiago Nigro. Sim. E olha só que louco. Na época, 2 anos atrás, o Pablo Marçal tava o quê? Com talvez 2, 3 milhões de seguidores? É, pô, bem Vamos dizer que tá com pouco, 3 né? milhões. Hoje ele bateu 10. Nossa. Então, assim, ele passou Thiago Nigro, passou o Wendel Carvalho, ele passou, essa galera tá lá com 8 milhões agora, e ele foi lá e atingiu 10 milhões. E uma das principais coisas, ele domina a arte de contar histórias. Outra habilidade dele é a utilização de arquétipos. Então pode perceber,
tem alguns arquétipos que eu percebo de modo muito forte no Pablo Marçal. Se você não sabe do que eu tô falando, arquétipos são basicamente imagens primordiais que permeiam o nosso subconsciente. O Jung, que era discípulo de Freud, ele estudou isso porque ele era encucado com uma coisa. Ele falou assim: nossa, não é estranho que várias sociedades, ao longo do tempo, de lugares diferentes, que nunca se conectaram, nunca conversaram entre si, mas parece que as suas histórias sempre tinham os mesmos personagens, sempre tinha a figura do herói, a figura do fora da lei, a figura do mago, do governante e tudo mais. Ele foi percebendo isso. Aí ele chamou esse imaginário popular de inconsciente coletivo, chamou esses padrões, essas imagens primordiais de arquétipos, e ele elencou 12 que seriam os clássicos, que é inocente, explorador, sábio, herói, fora da lei, mago, homem comum, amante, bobo da corte, prestativo, criador, governante. Então ele elencou esses 12. E aí vamos prestar atenção, fazer uma análise arquetípica aqui do Pablo Marçal. Arquétipo que ele usa muito: governante. Reino, né? Ele fala muitas palavras General do reino. do reino. Eu sou um rei, peça. Estou aqui para governar. Você tem que governar. Vamos governar a terra. Eu governo meu espaço, tudo mais. Ele, quando ele corta as pessoas que estão fazendo pergunta. A pessoa está fazendo pergunta. Como? Vai. Ele está impondo limites. É uma característica do governante você impor limite. Você castigar e dar uma sanção também é o governante. O governante, imagina o rei lá do Game of Thrones. Você fez merda governante, ele corta sua cabeça, te manda pra prisão. Então, Pablo Marçal, tá um hater lá na plateia? Expulsa. A partir de agora você tá proibido de participar de qualquer evento meu. Não quero nem saber. Tchau. Aplicando uma sanção. Governante. Então ele usa esse arquétipo. Outro arquétipo que ele usa, sábio. Por quê? Porque ele tá sempre trazendo esse conhecimento. História, tá né? Sempre uma história. ensinando. Tá sempre mostrando novas formas de ampliar o que você sabe. Então, sábio. E aí vem uma coisa que é uma opinião minha, tá? É até um pouco contraditório, mas ele é um cara que consegue juntar o governante com o homem comum. Que também era um pouquinho do Bolsonaro. O Bolsonaro tinha essa mesma pegada. O Bolsonaro só não tinha o sábio. Ele tinha o rebelde no lugar do sábio. Mas o Pablo Marçal tem o homem comum. Pode perceber. O Pablo Marçal, ele fala com aquele sotaque. Ei, moço, não sei o quê. Coisa bem homem comum. Ele não usa terno. É sempre uma polo, uma camisa de esporte. Um tênis de esporte. Tranquilo. Então, assim, já teve até... Basicamente, ele é um cara que ele, ao mesmo tempo que impõe limites, quer ser visto como governante, ele também, em certos momentos, ele desce ali pra ficar no mesmo nível do pessoal e mostrar que ele é um homem acessível, de boa, tudo mais. Então, na minha opinião, ele utiliza muito bem essas energias arquetípicas. Outro poder dele é realmente ele é uma máquina de vendas. Então, assim, ele faz pitch extremamente agressivo. Ele consegue te convencer. Ele é uma máquina de convencimento. E aí juntou com o Marcos Paulo, que é um excelente lançador. Aí você tem um excelente expert, que é o Pablo Marçal. Você tem um excelente lançador, estrategista digital e coprodutor, que é o Marcos Paulo. Junto eles criaram a PLX, fizeram lançamentos. Antes do Fint, ele tinha feito o maior lançamento da história, que era 50 e poucos milhões. Diz o Pablo Marçal que, se eu não me engano, ele fez um lançamento híbrido, que era, tipo, imobiliário, não sei o que, tal, com 180 milhões. Já fez lançamento de mais de 100 milhões também, só digital. Então, assim, tudo isso com a comunicação. Agora você tira o poder de comunicação do Pablo Marçal. Ele pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, pode ser o que você quiser. Sem a comunicação, ele não vendia. Sem a comunicação, as palestras dele não lotavam. Então você pode perceber, todas as pessoas que a gente admira, que a gente segue, todas as pessoas que a gente tem como exemplo, a habilidade número 1 que elas tinham antes de mais nada é a comunicação. Só que elas nunca vão falar isso. Vão falar, não, estuda isso aqui, estuda isso a colar. Eu tô aqui pra falar, mas o segredo de todo mundo ali é a comunicação. Inclusive de quem vende curso pra ganhar dinheiro sem aparecer. É muito engraçado. Geralmente, já viu essa propaganda? Já vi, já. Ganhe dinheiro sem aparecer. Mesmo sem aparecer. Fique rico sem depender da sua imagem. Sempre essas coisas assim. Sim. E a pessoa que fala fique rico sem aparecer, está aparecendo. Verdade. Então é muito louco. Aquela coisa, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ô Giovanni, você acha que o Pablo Marçal, ele com toda essa exposição que ele teve, pelo que você analisa assim, ele vai entrar pra presidência aí, pra concorrer à presidência. Você acha que ele tem chance aí de convencer? Porque aí já ele tem que convencer, sei lá, 60 milhões de pessoas a votar nele.
Você acha que ele Pablo consegue? Marçal tem capital político suficiente pra ser eleito? Uma pergunta difícil, hein? É uma incógnita, mas deixa eu ser bem sincero, eleição no Brasil é meio aleatório. Então, assim, primeiro que nós temos, pelo modo que o sistema está posto, a gente tem uma polarização gigante. Extrema. Então, a gente tem esquerda e direita. E daí o que acontece? A galera de esquerda se aglutina num candidato, a galera de direita se aglutina num candidato, e a gente tá muito nessa polarização. É extremamente difícil uma, entre aspas, terceira via ter espaço em nível presidencial. Não tem. É muito difícil. Assim, teria que acontecer uma loucura, um fenômeno completo. Querendo ou não, o Bolsonaro foi esse fenômeno. O Bolsonaro foi um cara que ninguém dava bola. Lembra de 2018. 2018, tava lá Lula, tava vários outros candidatos falando lá, não, vamos lá, vota em mim. E o Bolsonaro falava, ele era escanteado. Tipo assim, puta, quem é esse louco? Quem que é esse extremista? Quem que é esse maluco? Só que, gente, foi muito efeito, doideira né? ali. Teve a questão da facada. Ele falava mal nos debates. Aí teve a facada. Ele não foi pros debates. Ao mesmo tempo, fez toda essa narrativa Começava a de subir. estão querendo me tirar do jogo porque eu sou o único que está contra o sistema e tudo mais. Então, com uma forte narrativa, com um forte apelo, ele chegou no poder. Então, assim, é uma coisa um pouco aleatória. Óbvio, eleição não é ciência exata. Então, assim, pro Pablo Marçal virar presidente, eu diria assim que é extremamente improvável. Extremamente provável. Só que ele já conseguiu se eleger enquanto deputado federal, é que ele foi cassado. Cassado não, né? Ele perdeu o mandato. Conseguiram tirar lá o mandato. Teve um negócio lá, legislativo, lá, processual. E aí, a gente tem ele agora querendo se candidatar a prefeito, você viu isso? De São Paulo? Sim. Nossa, perigoso ganhar. Então, Pablo Marçal se candidatou, ou tá falando que quer se candidatar a prefeito de São Paulo. Aí, já começa a ser uma coisa que mais factível, assim. Menos improvável. Menos improvável. Não vou dizer que é provável. Não vou dizer. Porque, assim, a gente também vive numa bolha, né, gente? É verdade. A gente 10 tá no digital, 10 milhões de pessoas seguem o Pablo Marçal, mas 190 não seguem. Exatamente. Então, assim, eu também continuo achando que é extremamente improvável. Só que, por exemplo, na eleição de 2022, ele sequer foi num debate. Deixaram, Ele até foi na frente fazer protesto e tal, mas sequer consideraram ele para um debate. Até porque a Globo odeia ele também. Mas agora, por exemplo, para de prefeito, talvez em debate ele consiga ir. Então, assim, ser eleito, difícil. Não impossível. Mas dá no espaço. Brasil, tudo é possível. Mas aí eu já vejo mais provável, pelo menos, ele tá no debate. E a partir do momento que a pessoa entra no debate ali, o cidadão mais comum, que muitas vezes não conhece ele, acaba conhecendo, né? Fala, pô, mas legal, é o que eu te disse, cara. Hoje é muito um jogo de digital, um jogo de narrativa. Vamos pegar o Vinícius Poit, que é um cara que eu admiro Isso aí, muito. pô, do novo. Do novo. Velho, ele fala muito bem. Se você for ver nas eleições passadas, ele dominou nos debates. Ele deu aula de debate. O cara é o cara. Porcentagem pequeníssima. Porque no fim das contas ficou entre direita e esquerda os candidatos de sempre. Entendeu? Verdade. Então, assim, o debate no Brasil não vira muita coisa. Na minha humilde opinião. O que vira é realmente a campanha como um todo. Tem muito dinheiro envolvido. Gente, assim, política no Brasil não é para amadores. Não, né? Pra pessoa chegar no poder tem que ser muito, Tá assim. né? Eu acho que seria interessante ver o Pablo Marçal como político. Eu acho que Pensou? seria super interessante. Será que ele ia destravar o Brasil? Não, é muito engraçado ele falando, não, É. vou chegar lá, a primeira coisa que eu vou fazer network com todos os caras. É muito engraçado. Eu gostaria de ver. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.